aí, jovem católico? Hoje o Polemizando vai falar de algo muito sério, um verdadeiro perigo para a vida da igreja. Algo que aos poucos vem em uma tentativa de destruir o que é sagrado e o que é a tradição da Santa Igreja Católica. Vamos falar da teologia da libertação. Antes de tudo, precisamos deixar claro que existe uma espécie de divisão na teologia da libertação. De um lado, a TL positiva, que sim busca ir ao encontro do mais pobre, do irmão que sofre, e dar a ele não só ajuda social, mas principalmente ajuda espiritual. São João Paulo II, na instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, afirma que a libertação é, antes de tudo e principalmente, libertação da escravidão radical do pecado. Seu objetivo e seu termo é a liberdade dos filhos de Deus, que é dom da graça. Ela exige, por uma consequência lógica, a libertação de muitas outras escravidões, de ordem cultural, econômica, social e política, que em última análise derivam todas do pecado e constituem outros tantos obstáculos que impedem os homens de viver segundo a própria dignidade. Viu só, Alan? A TL é boa. Axé. Astolfo, imaginei que você ia aparecer hoje. Mas senta aí e escuta o que vem a partir de agora. A teologia da libertação em sua gênese era boa, e ainda hoje existem pessoas coerentes com a parte positiva da TL. Mas o grande perigo nasce das deturpações mal intencionadas de alguns ideólogos. Na mesma instrução em que São João Paulo II fala do aspecto positivo da teologia da libertação, ele já liga um alerta. Ele fala, abre aspas, a presente instrução tem uma finalidade mais precisa e mais limitada. Quer chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis para os desvios e os perigos de desvios prejudiciais à fé e à vida cristãs, inerentes a certas formas de teologia da libertação que usam de maneira insuficientemente crítica conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. E é o que acontece aqui no Brasil, o uso da teologia da libertação para fins políticos. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. É sério? E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. É uma coisa totalmente diferente. Ainda no interior tem uma base do PT muito fiel à sua origem, porque tem uma parcela da nossa base ligada à comunidade de base da Igreja. E é xiita. Mas é xiita em função da circunstância. E nisso trarei vários exemplos ao longo da série que vamos fazer sobre a TL e os seus perigos. Mas esse podcast será para explicar por que a TL se tornou uma heresia muito perigosa. Em 1984, Joseph Ratzinger, na época prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu uma exposição sobre a heresia da libertação, chamado de Eu Vos Explico a Teologia da Libertação. Ah, e para quem é novo na igreja e ainda não tem muito conhecimento, Joseph Ratzinger também é conhecido como Papa Emérito Bento XVI. Hoje iremos abordar os principais pontos dessa carta, mostrando a deturpação feita por Leonardo Boff e seus companheiros sobre a doutrina da Igreja Católica. A TL é uma das heresias mais perigosas e nocivas que estão presentes na Santa Mãe Igreja. O cardeal Ratzinger, em um primeiro momento, conceitua a teologia da libertação, afirmando que se pode dizer que a teologia da libertação pretende dar uma nova interpretação global do cristianismo, ou seja, ela é um fenômeno diferente daquilo que temos o costume de ver. Ela não se encaixa em nenhuma das heresias existentes, pois uma heresia afeta apenas um dogma, já a teologia da libertação afeta todos os dogmas da Santa Igreja, porque ela quer fazer uma reinterpretação global do cristianismo. Vocês veem como isso é perigoso. Mas como assim, Alan? Reinterpretação global do cristianismo? Sim, Astolfo. A teologia da libertação reinterpreta o cristianismo como uma praxis de libertação política. Para a TL, o cristianismo não é uma realidade que nos leva ao céu ou à salvação eterna, mas uma ação política libertadora. Então tudo será interpretado de uma forma política, e o pior de tudo, uma política marxista. Gustavo Gutierrez, considerado o pai da teologia da libertação, afirmou que nada resta fora do empenho político. Tudo existe com uma colocação política. Ou seja, a interpretação herética da teologia da libertação não busca levar o fiel católico a uma luta pelo céu, porque o reino de Deus é considerado como uma utopia para eles, mas sim busca levar o fiel a uma luta de classes, como Karl Marx, o pai do socialismo, sempre pregou. Então nós podemos chegar à conclusão de que a TL é uma heresia da libertação, e que por reinterpretar o cristianismo todo, podemos a considerar como uma macro-heresia.
Ou seja, na cabeça de um herege da libertação, se você se opor a essa ideologia, você não gosta dos pobres e é apoiador de regimes totalitaristas. Então quer dizer que a igreja não tem um olhar por pobre, Alan? Não, Astolfo. A igreja abraça o pobre. Tanto é que ela é a maior instituição de caridade do mundo. O que você e seus amigos da PJ precisam entender é que não é preciso abraçar uma heresia para amar o pobre. São João Paulo II afirmou categoricamente em relação à opção pelos pobres que existem dois lados. Um lado que nasce em Medellín, na Conferência de Puebla, e de outro lado a tentação de reduzir o evangelho da salvação a um evangelho terrestre, o que situam as diversas teologias da libertação e que a teologia da libertação, deturpada por Gutierrez, Frei Beto e Boff, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã, interpretação que se afasta gravemente da fé da igreja e, pior, constitui uma negação prática dessa fé. E antes de finalizar a primeira parte dessa série de podcasts que vamos fazer sobre a teologia da libertação, faço um alerta. Para um erro existir é necessário um núcleo de verdade. Então preciso que vocês tenham em mente que há sim problemas sociais gravíssimos e que a vertente positiva da TL agiu bem em algumas questões. Porém, desse núcleo de verdade nasceu a heresia da libertação. Um erro é tanto mais perigoso quanto maior for a proporção do núcleo de verdade assumida. Além disso, o erro não poderia se apropriar daquela parte de verdade se essa verdade fosse suficientemente vivida e testemunhada ali onde é seu lugar, isto é, na fé da igreja. Por isso, ao lado da demonstração do erro e do perigo da teologia da libertação, é preciso sempre acrescentar a pergunta: que verdade se esconde no erro e como recuperá-la plenamente? Por hoje é só, pessoal. No próximo episódio vamos aprofundar nos documentos escritos por grandes bispos e teólogos explicando o perigo iminente que a teologia da libertação representa. Fique ligado e até a próxima. Para o podcast Um Jovem Católico, Alan Carrion.